Questão 8. Quanto às instalações elétricas e proteção, assinale a afirmativa incorreta. Primeira delas, em caso de falha de uma das fases de um sistema trifásico, normalmente é mais fácil proteger cargas em estrela do que em triângulo. Uma das faltas, a falta numa das fases, a gente está falando do curto ou da falta fase terra, né? Fase terra. Se envolve a terra, significa dizer que o aterramento tem que existir para você identificar a falta. Isso é possível fazer isso em estrela. Note, só é possível fazer isso numa carga em estrela se você tiver de fazer de forma natural na própria carga. É possível fazer em carga em triângulo? É porque você pode fazer o uso de um transformador de aterramento, como o transformador em zigue-zague, por exemplo, para poder aterrar. Como ele falou aqui, o mais fácil, nitidamente, é muito mais fácil proteger uma carga em estrela, porque no fim das contas basta fazer o aterramento que você consegue identificar uma falta fase terra. Então isso é correto. Como a gente quer a incorreta, a gente não vai marcar. A partida de motores de indução pode gerar queda de tensão e prejudicar o funcionamento de equipamentos eletrônicos. Você tem aqui o ponto com o qual a concessionária entregou um certo nível de tensão. Aqui você tem uma linha. Vamos pensar que é a indústria. Aqui a tensão está regulada, a concessionária entregou o valor ok da tensão. Aqui está um valor fixo e regulado. Aqui você tem uma queda de tensão normal, porque tem corrente circulando. E aqui você tem um outro nível de tensão menor, se a carga for indutiva, como tipicamente é. E aqui você tem os equipamentos ligados, todos, que aqui tem a caixa, o quadro de distribuição. Aqui você tem, por exemplo, um motor de indução trifásico. Em paralelo você tem a iluminação dessa instalação. Aqui você tem também cargas eletrônicas. As cargas eletrônicas são geralmente sensíveis às variações de tensão. Por isso, inclusive, elas geralmente têm, quando são importantes, algum dispositivo para poder fazer essa regulação de tensão ou suportar essa queda de tensão, vamos dizer assim, ou suprir essa queda de tensão. O motor, quando parte, a gente bem sabe que parte com a corrente na partida, que é bem maior do que o valor nominal, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, 11 vezes, depende do motor. E, portanto, essa corrente vai circular também por esse condutor, e essa queda de tensão vai aumentar. E, portanto, essa tensão que é entregue a todos os equipamentos que estão ligados em paralelo via quadro de distribuição, essa tensão aqui vai cair. Obviamente, isso pode causar prejuízo aos equipamentos sensíveis à queda de tensão. Então, sim, a partir de motores pode gerar queda de tensões significativas, prejudicar o funcionamento de equipamentos eletrônicos, sim, pode acontecer. Um gerador auxiliar substitui o uso de no-break e banco de baterias para suprir cargas de elevada prioridade. Cargas de elevada prioridade são cargas importantes que não podem ficar desligadas a hora nenhuma. Se você pensar no hospital, você imagina que para manter a vida das pessoas, muitos equipamentos são prioritários. E muitos equipamentos prioritários são inclusive eletrônicos. Não adianta você colocar um gerador para suprir as cargas de elevada prioridade em substituição a no-breaks e banco de baterias, porque note, o gerador auxiliar pode sim ajudar cargas de alta prioridade, porque somente elas ficam ligadas quando deu algum problema. Mas quando se trata de suprir ou substituir no-break e banco de baterias, a gente está falando de entrada instantânea. O no-break é equipamento eletrônico, tem uma queda de tensão, a carga prioritária nem percebeu, para ela a alimentação continuou. Então, no final das contas, quando a gente fala de no-break, que usa banco de baterias como seu acumulador de energia, a gente está falando de entrada instantânea para alimentação da carga dita prioritária e não de um equipamento como gerador que tem que ser ligado para começar a suprir a energia. Então a substituição não é de forma imediata. Note, o gerador auxiliar sim pode ser utilizado para alimentar cargas prioritárias. Por que motivo? Porque aquelas ali tem que ficar ligadas, mas o gerador não substitui o no-break, porque o no-break faz a entrada instantânea, enquanto o gerador auxiliar tem que ser ligado. Isso demanda algum tipo de tempo.
Então, isso aqui é errado. E a gente quer a errada, a gente marca aqui. O desligamento de motores de indução pode provocar sobretensões na rede. Note, se o motor está operando normalmente, a queda de tensão e o circuito está bem dimensionado, não está em regime permanente, então está tudo ok. Não é corrente de partida não, está tudo ok. A queda de tensão está aqui dentro do aceitável. Aí você vem e desliga o motor de forma abrupta. Se você se você interrompe uma corrente de forma abrupta, o que é que surge no condutor? Uma tensão. Então, no final das contas, você tem que lembrar que V é igual a L dI dt. Num circuito indutivo, como é o circuito de alimentação, você vai ter o surgimento de tensões devido à redução abrupta da corrente. Então, isso pode ser o motivo da sobretensão na rede elétrica. Então, sim, isso é verdadeiro.